Então, gente, tudo bem? Eu sou o Lucas e vou apresentar o trabalho intitulado Cultivando Conhecimento, uma visão geral da diversidade de plantas com sementes no Brasil. O artigo está dividido em introdução, metodologia, resultados e conclusão. Então, a Estratégia Global para a Conservação de Plantas, lançada na Holanda em 2002, estabeleceu 16 metas que deveriam ser alcançadas globalmente até o ano de 2010. A primeira dessas metas, uma das mais importantes, consiste no desenvolvimento de uma lista funcional e amplamente acessível de todas as espécies de plantas conhecidas, como um primeiro passo para a criação de uma flora mundial completa, né? Em 2008, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro ele foi designado pelo Ministério do Meio Ambiente para coordenar a elaboração da lista de espécies da flora do Brasil. Para a elaboração dessa lista, foram convidados botânicos de diversas instituições brasileiras, né? Universidades e desde a década de 80, as ameaças à biodiversidade global aumentaram significativamente, né? E o Brasil, ele desempenha um papel crucial no quesito proteção e conservação, da flora e da fauna, porque por abrigar, dois dos 34 hotspots globais da biodiversidade. E por possuir a maior flora do mundo, né? O maior número de plantas no mundo. Após os esforços, em 2010, após todos esses esforços, a junção de todos os pesquisadores para a elaboração dessa lista, ela foi publicada no ano de 2010, né? Onde foi lançada a primeira versão online da lista da flora do Brasil e a publicação do catálogo de plantas e fungos. Com o lançamento da lista da flora do Brasil, os autores apresentaram uma nova perspectiva sobre o número de espécies de plantas, com sementes e os níveis de endemismo e os padrões de distribuição dessas plantas, né? Além de explorarem as proporções de forma de vida e a riqueza nos principais hábitats e ambientes do Brasil. Então, como isso foi feito? A metodologia. Primeiramente, se seguiu os princípios estabelecidos para todos os grupos de plantas e fungos catalogados por Forza 2010, né? Que seria a lista de espécies da flora do Brasil, de 2010. Foram utilizados os campos mínimos, né, do Species 2000, que foram ampliados com divisões geopolíticas, biomas e entre outros dados, né? Que, no caso, os autores consideraram relevantes nesse contexto brasileiro. E juntamente com o desenvolvimento de um sistema de informação que permitiu a gestão instantânea, a atualização e a atualização colaborativa dos dados e a geração do catálogo de 2010, que seria o Catálogo Brasileiro de Plantas e Fungos. Essa metodologia ela foi essencial, né, para garantir a abrangência e a qualidade desse catálogo, combinando dados já consolidados com as revisões, no ambiente colaborativo, né? O trabalho foi realizado em duas fases, né? Sendo a primeira fase a análise, a harmonização e a importação de diversas listas estaduais, regionais e além de tratamento taxonômicos, né? E a segunda fase, ela consiste na revisão e a atualização das informações, relativas a cada taxon, que foi realizada diretamente online, né? Pelos pesquisadores, por 334 especialistas. Então, no ano de 2011, foram realizadas atualizações anuais do sistema, né, a partir de 2011, que passaram a incluir novos campos como forma de vida, substrato, tipo de vegetação para cada taxon. E, além disso, também foi implementada uma nova funcionalidade para a inclusão de imagem, proveniente de registro de herbário e de plantas vivas, no caso, no caso, registro de pesquisadores, né, dessas plantas vivas. Em 2014, especialistas em angiosperma e gimnospermas, eles complementaram os dados de famílias que ainda apresentavam lacunas, dados que ainda estavam em falta nesse sistema. Em 2015, realizou-se a avaliação desses dados e a correção de inconsistências, eventuais problemas que tinham nesses dados e erros.
Então, foi feita a distinção, né, entre espécies nativas, naturalizadas e cultivadas, que foi utilizado como referência o trabalho de Moro et al. 2012, né, para categorizar a espécie exótica e analisar, no caso, essa discrepância nos tratamentos taxonômicos da lista de 2010. Nesse trabalho, o termo endêmico ele foi utilizado para indicar táxons de uma localidade geográfica definida, no caso, endêmico do Brasil, de um bioma, de um estado ou de alguma formação vegetal. E os termos endemismo e distribuição restrita foram usados para analisar a ocorrência desses táxons. Por exemplo, uma espécie ela ocorre no estado do Rio Grande do Sul e no Pampa brasileiro, mas ela também ocorre na Argentina, então ela não pode ser considerada endêmica do Brasil porque ela não é restrita ao Brasil, ela ocorre também na Argentina. Um dos objetivos, né, desse estudo, desse compilado de dados, foi analisar o efeito da contribuição contínua de especialistas no sistema online da lista de espécies da flora do Brasil, né, onde foram realizados cálculos para destacar o crescimento e a redução no número de espécies, além de várias outras informações. E esses cálculos foram baseados na diferença do número de espécies entre 2010 e 2015. Então, os dados desse trabalho, eles são do ano de 2010 ao ano de 2015. A partir do ano de 2010 foi feito todo esse compilado de dados, essa junção de dados de todos os pesquisadores do país até o ano de 2015, onde a gente teve os resultados desse trabalho. E o termo bioma, ele foi utilizado no projeto e no artigo, ele é equivalente aos 6 domínios fitogeográficos que ocorrem no país, né? No caso, a Amazônia, o Cerrado, o Caatinga, a Mata Atlântica, o Pantanal e o Pampa. O resultado disso tudo, né? Lembrando que o artigo foi publicado em 2015, então todos os dados que são até esse ano, né? Quando eu me refiro a atualmente é o ano da publicação do artigo, 2015. Considerando que os dados incluem todos os nomes específicos e intraespecíficos de espécies nativas, eles naturalizadas e cultivadas de algas, fungos e plantas, né? Que ocorrem quando ele chama de nome. Ele está se referindo a tudo relacionado ao táxon. Então, por isso que ele está dando um número altíssimo de 110 mil nomes incluídos. Não 110 mil espécies incluídas. A gente nem tem 110 mil espécies, né, na flora atualmente. É tudo relacionado a gênero, táxon, epíteto genérico, epíteto específico, tudo que foi incluído, tudo que foi modificado, está contando aqui. Então, foram incluídos mais de 110 nomes até 2015, comparado com 94.144 que tinham no banco de dados até 2010, né? Todos os 70 nomes para gimnospermas foram verificados e o saldo positivo dos novos nomes de angiospermas incluídos no sistema entre 2010 e 2015 foi de 9.274, representando 11,6% do total inicial. O número de nomes verificados ele foi de 65.369 em 2010 para 85.400, com um aumento de 20.033 nomes, o que representa 30,6%. Atualmente, mais de 95,5% dos nomes de angiospermas, na lista brasileira, eles foram checados por especialistas, né? Foram checados e atualizados. Os nomes que foram verificados, eles são marcados como aceitos ou como sinônimos, vinculados a um nome aceito. O número atual de nomes são colocados de angiospermas é 633 e de gimnospermas é 1. No caso, os nomes que não foram colocados ainda, ou precisam ser revistos. A diversidade de plantas com sementes inclui atualmente 32.109 espécies nativas aceitas, o que pertencendo, no caso, a 2.746 gêneros e 229 famílias.
Entre 2010 e 2015, foram adicionadas 921 espécies nativas, o que resultou no aumento de 3% do número total de espécies no sistema, né, na lista. E o número de espécies endêmicas cresceu de 17.632 em 2010 para 18.423 em 2015, com a adição de 791 espécies endêmicas, o que representa um aumento de 4,5%. As 10 principais famílias, no caso, nessa lista foram Fabaceae, Orquidácea, Asterácea, Rubiaceae, Melastomataceae, Bromeliaceae, Poaceae, Myrtaceae, Euphorbiaceae e Malvaceae, que representam uh, 15.404 espécies de angiospermas, né? 47,2% do total. E essas famílias, elas também são responsáveis por 62,3% do endemismo no Brasil, né? Que, com 9.593 espécies endêmicas. Os 30 maiores gêneros, né, de angiospermas brasileiras somam 6.380 espécies, que representa 19,5% da diversidade total. Para as gimnospermas, a floresta amazônica é o bioma com o maior número de espécies, enquanto para angiospermas, o maior número de espécies é encontrado na Mata Atlântica, com 15.001 espécies nativas, das quais 7.432 são endêmicas. Dá para ver que metade dessas espécies nativas da Mata Atlântica são endêmicas, né? E o incremento de espécies entre 2010 e 2015 foi proporcionalmente maior nos biomas que tinham, no caso, o menor número de espécies, né? Que seriam o Pampa e o Pantanal. Então, gente, os autores concluem que esse levantamento destaca a crescente riqueza da flora brasileira, evidenciando a diversidade e o alto nível de endemismo das plantas com sementes no país, com exceção da Amazônia. A variação nas formas de vida entre os domínios fitogeográficos ressalta a complexidade da biodiversidade no Brasil. Além de quantificar essa riqueza, o estudo identifica lacunas de conhecimento e enfatiza a urgência de ações para a conservação da flora diante de todas as ameaças que a gente vive, né? E os autores também concluem que nos últimos 5 anos o aumento lento no conhecimento sobre espécies encontradas na Amazônia é preocupante, né? Ainda mais quando se leva em consideração o desmatamento desenfreado e todas essas mudanças no ambiente que a gente vê e vive atualmente. Então é isso, gente. Obrigado. E eu basicamente falei sobre os pontos que eu considerei mais importantes, né, nesse artigo, mas eu acredito que a leitura dele seja interessante, né, até mesmo para sanar alguma dúvida. É isso. Obrigado.